associação de ultrassom microfocado com procedimentos injetáveis. Esse é o tema do Beleza na Lata, muito pedido por vocês, colegas, que estão sempre nos ouvindo, nos assistindo. E eu, doutora Cristiane Sonsino, estou aqui com ela, doutora Gi Garcia Coan. Doutora Gi, nossa, que tema mais pedido esse, né? Como associar? Parece algo simples, mas não é, né, Cris? Sim. E quando bem feito, o resultado é lindo. Eu acho que não precisa pensar em muita coisa. Tá aí o que precisa ser feito, né? E aí hoje a gente tem um episódio um pouquinho diferente, porque a gente tem um formato mais de entrevista hoje, Sim. né, Cris? Eu acho que para não ficar dúvida, eu acho não, eu tenho certeza, para que ninguém fique com dúvida, para ser muito objetivo no que a gente tem a apresentar. E como sempre, a gente escolhe a dedo as convidadas que estão com a gente. Quer apresentá-las hoje? São duas queridas, maravilhosas profissionais que trabalham com a estética, com a harmonização. Minhas colegas de trabalho na faculdade, né, na FATESA. E estou aqui apresentando, então, doutora Roberta. Doutora Roberta é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia dermatofuncional, tem a capacitação em toxina aplicada físio, dentre outras formações, né, lá pela FATESA, e ela está terminando a pós-graduação em harmonização facial e corporal. Doutora, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada. Eu que agradeço o convite e espero poder contribuir aí com o meu conhecimento na prática, né, com o microfocado faz 3 anos que eu já estou aplicando esse aparelho maravilhoso. Então, e temos também, então, uma doutora para falar sobre a questão do microfocado e uma doutora que ela é maravilhosa, já fez procedimentos em mim, que ninguém acha que tem alguma coisinha aqui, né? Doutora Mariana Mello, especialista em estética também. Doutora Mariana, ela é professora e trabalha com estética já há uns bons anos, né, Mari? Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu agradeço a oportunidade para falar de um tema que eu acredito muito, que é o ultrassom microfocado associado aos procedimentos injetáveis, né? Obrigada pela oportunidade. A gente traz, com vocês, a gente traz a prática clínica, né? Isso que é muito legal. Quando a Cris falou, olha, Gi, eu consegui 2 convidadas, assim, conseguimos agenda com elas, juntas. Isso é muito legal, porque a gente tem a prática clínica para mostrar, né? A gente tem a realidade. Claro que a gente gosta dos estudos, mas a prática é soberana, né? A clínica é soberana, né, Cris? Então, eu acho que é isso, assim. Vocês têm resultados, vocês trabalham com isso, né? Isso é que é legal, né, Cris? E os profissionais, eles têm muitas dúvidas, assim, porque saber o que é microfocado, a gente já veio aqui, já trouxe convidado, as pessoas já sabem, estudam e fazem treinamentos, aulas, e assim como os injetáveis, mas a maior dúvida é como associar e que resultado isso pode ter, né? E nós preparamos para vocês 2 grandes episódios. A parte 1, que é essa, onde a gente vai falar da associação e destes procedimentos, para você saber, olha, gente, caneta e papel na mão, porque você vai anotar muito protocolo legal. E a parte 2, né, a segunda parte, a gente vai mostrar muito o resultado de antes e depois e como elas fizeram para que esses resultados sejam aí incríveis. Então, vocês não podem perder, fica aí com a gente. Doutora Roberta, por que o ultrassom micro e macro focado virou moda, a gente já sabe, mas por que ele dá tanto resultado? Então, Cris, dentro da minha experiência aí desses 3 anos, né, que eu estou aplicando o aparelho, o que eu vejo muito, assim, a diferença de resultado é na avaliação. Fazer uma boa avaliação no paciente, né? Fatoridade, né? E saber trabalhar exatamente com as ponteiras, as profundidades corretas na avaliação em cada fatoridade. Você pega uma paciente aí numa fatoridade aí nos 40 anos, a gente consegue trabalhar um full face com bastante disparos, né? E trabalhando contorno, lifting facial bom, né? Que dá um bom resultado. E sem ter muitas associações. Nós vamos conseguir fazer sem ter associações. Agora, se a gente pega uma paciente já com 60 anos mais, já vai ter que entrar já com associações, né?
Mas o microfocado, ele dá muito resultado se souber fazer ele bem feito. Já na primeira Já sessão. na primeira sessão. Mas aí entra o fator idade que eu acabei de falar. Que se a gente pega uma paciente já com fator idade, com muita flacidez, já tem que fazer o banco de colágeno, que tem que fazer 2 aplicações com intervalo de tempo menor, para ter um efeito melhor, mais eficaz. Eu ia perguntar isso exatamente agora. Esse intervalo entre sessões. Assim. São 6 meses para fazer uma boa construção do colágeno. Legal. Tá? 6 meses de intervalo. Independente se vai fazer um outro procedimento, se algum no meio do caminho decidiu fazer algum procedimento, por exemplo, que seja um bioestimulador de colágeno em fio ou injetável, você pode fazer um microfocado. Preconiza-se 6 meses para ter um bom resultado. Tá. Entre uma sessão e outra do ultrassom. Isso. Pelo menos nas primeiras aplicações, a gente preconiza 6 meses. Depois até pode estender mais. Mas para você fazer um bom banco de colágeno com 6 meses. Para ter uma boa resposta no contorno facial. Legal. Tá? No efeito lifting. A Mari quer complementar, tenho certeza. Eu gostaria. Isso que a Rô falou é muito importante, né? Do bom planejamento, num profissional que já esteja acostumado com o aparelho, porque o número de disparos é um grande diferencial nesse resultado. E, sem dúvida nenhuma, o grau de envelhecimento dessa pele, né? Então, pacientes mais maduros, como a Rô disse, a gente vai precisar de mais sessões no ano e de outras intervenções para potencializar esse resultado. Né? Pacientes mais jovens, muitas vezes até uma sessão no ano, né, Rô? Então, uma sessão no ano a gente já consegue ter um resultado legal e já consegue fazendo a manutenção anual, estando ou não associados a procedimentos injetáveis. É lógico que quanto mais a gente associa, melhor o resultado a gente tem. A grande vantagem que eu acho desse equipamento é o fato dele não ser invasivo, dele não ser... Acho que aí a gente pode falar aqui, o equipamento que nós estamos trabalhando, que é o Hypro, né? Assim, a gente testa vários aparelhos, mas dos que eu experimentei, e os pacientes também estão experimentando conosco, é o Hypro. Quase zero dor. É porque é zero dor. Né? No Ultraformer, quando faz a aplicação dele, o paciente não aguenta muito. Às vezes, o tanto de disparos e posteriormente também a aplicação. Fica dolorido por muitos dias. E já o Hypro, não. Fica assim, essa região bem de dolor. Fica bem dolorido. Outro ponto positivo que eu achei nele, assim, que para mim foi bem relevante, é a ponteira anatômica. A forma de aplicar, a ponteira dele, por ser ponteira caneta, ela é bem anatômica na forma de aplicar contorno dos olhos, por exemplo, já faz o efeito lift. A gente consegue trabalhar fazendo efeito lifting já nas passadas, na pele. E eu percebi que na prática, assistindo e recebendo, você tem um jeito muito especial de usar essa ponteira na área dos olhos, porque... uma questão é a parte propriamente técnica, né? Você olha lá, aplica em semicírculo, segura firme e tal. Mas eu noto que você tem um respeito pelas fendas do colágeno, né? Vetores musculares. Isso. E vejo que os seus resultados, eles são diferentes por isso. Quer falar por quê? Eu trabalho bastante, assim, a parte de vetor muscular. Aí sendo revelado. Aí a importância de se estudar bastante a anatomia facial, né? E por isso que eu fui procurar mais, assim, fazer a pós em harmonização. Porque a pós em harmonização não é só para aprender os injetáveis. É também aprender toda essa parte de anatomia interna, patologia e o que... Por exemplo, eu vou aplicar um aparelho microfocado e aí as intervenções dos injetáveis, o microfocado vai ajudar ou não? Também por isso que fui buscar a pós em harmonização, né? E para ajudar também na parte de aplicação do aparelho, porque ele trabalha o SMAS, a profundidade do SMAS, que é a pele que recobre o nosso músculo, e aí por que não trabalhar fazendo lifting nessa musculatura, né? Uma outra coisa é que o full face, normalmente, ele trabalha só a parte do contorno da papada. E aí, se a pessoa quer fazer um pescoço, por exemplo, eu vou adquirir esse contorno fazendo só o pescoço, aqui em cima, eu jogo um pouco mais de pulsos e subo fazendo já a parte de lifting dessa região.
Por minha conta. Não, Do do jaw, contorno não. aqui do pescoço. Tá. Por minha conta, eu aumento um pouco de pulsos, entendeu? A transição entre Isso, o pescoço e o a contorno mandíbula. da Aham. mandíbula. Aqui, eu já vou fazendo a tração para fazer esse levantamento do É um mini lift. lifting não Isso. cirúrgico. E legal como a gente fala hoje de músculo, né? A gente teve um episódio que a gente falou muito sobre isso, né, Cris? Como a gente está hoje falando mais dessa questão de anatomia facial, de trabalhar musculatura. Eu não me lembro quando a gente começou a fazer podcast, Cris, a gente falava um pouco disso aqui, mas a gente não tinha visto muito isso em profissionais, na prática clínica. Hoje a gente vê, né, essa preocupação. Até então era só pele, né? Pele, Pele, preencher e aquilo que não estava legal corrigir, era só correção, Sim. né? E falava-se muito em simetria, mas não da musculatura. E eu gosto muito de ouvir isso, né? Dessa preocupação que tem com essa questão muscular, né? E aí, quando você fala o microfocado, a gente pensa só em rejuvenescimento, só em colágeno, na né? questão de Não. banco de colágeno, de colágeno. E eu tô vendo hoje a gente falar de ultrassom microfocado com efeito lift, né? E, nossa, uau, gostei. Esse é o diferencial do aparelho, né? Então, quando a gente fala em ultrassom microfocado, não existe no mercado nenhum outro aparelho que chegue em SMAS, né? Que é o sistema músculo-aponeurótico superficial, em profundidade facial ali de 4,5 milímetros. Então, por isso que ele vai fazer essa ancoragem, esse mini lifting não cirúrgico. É um aparelho muito versátil. Quando a gente pensa em processo de envelhecimento, a gente sabe que ele é tridimensional. Então, ele vai começar desde lá da reabsorção óssea, flacidez muscular, que pouco se fala, e não só a flacidez, a perda dessa ancoragem, dessa estrutura óssea, levando à queda desse músculo, dessa ptose, e as atrofias de coxim de gordura, até então chegar na pele. E o bacana desse aparelho é que a gente consegue trabalhar praticamente todas as camadas, com exceção da parte óssea. Então, a gente faz esse estímulo em parte muscular, em pacientes que têm indicação, né, Rô, a compactação da gordura. E aí, sim, chega lá para tratar a pele, mudando as profundidades do aparelho. A ponto das pessoas perguntarem, você emagreceu? Um afinamento de fato. reparei Eu fiz a isso. Cris a fazer faz um mês, né, Cris? Já mudou o contorno do E o rosto pessoal dela. pergunta, você emagreceu? Não. Nossa, parece que seu rosto tá mais fino. Eu Já olhei mudou o para ela e contorno. eu não consegui identificar o que ela O tinha que feito, ela mas eu fez. sei que ela tá bem acompanhada lá, que alguma coisa tinha sido muito bem feita. Mas eu notei algo diferente. É o contorno. É um Sim, e notei nessa região aqui também, porque a gente às vezes passa a base, principalmente para vir gravar e craquela um pouco, isso incomoda. Eu olhei para a Cris e falei, eu vou fazer o que ela fez. Ó, no momento já descobri. Tá dormindo. Foi aqui mesmo. Estamos aqui para ajudar, né, Cris? Gente, eu queria falar uma coisinha assim, rapidamente, não fugindo do nosso assunto, mas quando aparece o tema ultrassom microfocado, o que a gente pensa? Vem aí falar novamente de produção de colágeno. Então, assim, eu quero que, para quem trabalha, aproveitem esse momento, aproveitem as oportunidades que vocês têm, quando a gente sempre fala aqui, abre a sua gaveta da clínica, essa é a nossa frase aqui, porque a gente nota que muitas pessoas nas clínicas têm um arsenal de coisas e não sabe trabalhar com metade do que tem, e não precisa de tudo aquilo. De repente, você tem alguns equipamentos chaves, que vocês falando, olha, usa para isso, para aquilo outro, olha o que o ultrassom microfocado pode trazer, né? De resultado, de protocolo, e a gente nem falou de injetável ainda, né? E depois, no episódio que vem, a gente vai deixar todo mundo com vontade de ver o antes e o depois delas, né? Mas, enfim, abre a sua gavetinha, não é? Essa é a questão. Tem o ultrassom microfocado, a gente vai falar um pouco mais disso, mas prestem muita atenção nisso. Olha o que dá para fazer com esse equipamento. Né? O equipamento tem um leque grande, né? Camadas diferentes da pele, com respostas diferentes, né? Só quem vê o resultado mesmo, né? Como a gente acompanha os pacientes. E de forma segura, porque assim como o Lavian e outros lasers e outras tecnologias de média potência, requer um treinamento e um estudo muito aprofundado
para não ter intercorrência. Porque o microfocado, o ultrassom microfocado, vocês usam, né? Nós usamos uma energia importante. Existe a possibilidade de queimar? Existe. Tem que usar energia mais baixa, porque ele causa um calor a 70 graus lá dentro da pele, né? E microlesões térmicas mesmo. Então, se você usar uma energia muito acima do esperado, pode queimar mesmo, dar uma necrose lá dentro do tecido. E a grande vantagem do Hypro, que é o ultrassom que a gente tem usado agora um pouco mais, é qual, Mari, relacionando da parte técnica? Por que que nós estamos gostando tanto desse Hypro, desde a parte de aplicação mesmo, profissional, até resultados? O que você acha? Dois pontos, assim, importantes, né? O primeiro, a Rô já comentou, que é essa questão de uma ponteira extremamente anatômica, né? Então, ela é uma ponteira circular, que a gente consegue fazer a aplicação seguindo o contorno do rosto, né? A maior parte dos aparelhos tem uma ponteira retangular, que você tem que ir ali tentando acoplar a face e, às vezes, o ângulo não permite que esse acoplamento fique tão adequado, que é um outro ponto também que pode gerar queimadura, né, Rô? Ou falta de acoplamento adequada na pele. Então, a ponteira ela tem que estar muito bem acoplada para não queimar, além da energia ser adequada para cada profundidade. Outra vantagem, sem dúvida nenhuma, é um diferencial do Hypro, é que ele não precisa trocar os cartuchos ou trocar a ponteira. Tudo é feito ali na própria tela do equipamento. Então, a gente regula a profundidade pela tela. Eu ajusto e no próprio transdutor, né, ele vai subir ou descer de acordo com a programação que eu coloco. Ou aproxima ou afasta, tá? Para o disparo acontecer nas profundidades que eu quero atingir, tá? Velocidade de aplicação, então o fato de ser uma aplicação móvel, né, ele traz essa proposta de você não fazer disparos parados, móvel. A gente consegue também trabalhar, como a Cris e a Rô já comentou, nos vetores musculares, né, então pensando aí, né, no posicionamento de músculo, no reposicionamento, né, facial. Então, sem dúvida nenhuma, é um aparelho muito legal. Numa mesma sessão, vocês conseguem fazer essa programação toda? Não, aqui eu vou fazer mais estímulo de colágeno, aqui eu vou querer efeito lifting, você vai mudando na tela? Então, na verdade, assim, ó, a gente faz uma avaliação e vê o que mais a paciente está precisando na pele dela, né? Se mais disparos na profundidade 4,5, ou se mais disparos na profundidade, por exemplo, de colágeno, 1,5. Se for uma pessoa que está com a pele muito flácida, nós vamos trabalhar, sim, a ponteira 4,5, que é no SMAS. Mas nós vamos jogar mais pulsos, que são os disparos, na 1,5, que é onde ela está precisando mais. Entendeu? Mas aí vocês fazem na mesma sessão? Na mesma sessão. E sobreposto, sempre iniciando da 4,5, que é mais profunda, para mais superficial. Isso é um ponto importante também, né? Então, para evitar uma queimadura ou um processo inflamatório mais intenso, a gente tem que começar das camadas mais profundas. Porque vai gerar esse ponto de coagulação térmico ali, em mais ou menos a 60, às vezes 70 graus. Então, começa esse disparo mais profundo e depois vai superficializando para não sobrepor energia. Tá? Legal, existe uma programação tem esse protocolo do profissional também, vai de um olhar técnico do profissional, né? Isso. E aí a gente fala de face, mas existe para o corpo também, né? Você poderia fazer, por exemplo, na região de abdômen, região gordurinha de braço. do sutiã, né? Bom, a minha experiência de clínica, né? Gordura, por exemplo, não pode ultrapassar de 23 a 26, porque senão não dá um bom resultado. Eu já vou falar a minha experiência Na mesmo. prega? Na prega, sim. Tá? Não dá um bom resultado. Tem que ser aquela gordurinha bem, assim, localizada mesmo porque senão fica muito caro. Porque você vai ter que fazer mais do que uma profundidade na gordura. E ainda trabalhar depois a flacidez. Eu falo mais na questão de flacidez de Agora, pele flacidez, mesmo. sim. Eu fiz sexta-feira um braço, por exemplo, que era só flacidez. O resultado, a moça mandou mensagem no dia posterior já, falando que já tinha visto o resultado. Tem a retração. A flacidez dá uma né? retração na pele muito rápida. Legal. Ela cola, ela adere à pele. A Miriam teve um resultado que eu acho que vocês fizeram juntas. Ela tirou uma foto de uma área que não tinha sido aplicada e uma área que tinha sido... Gente,
parecia que tinha repuxado tudo na hora. Dá para ver na hora, né? E o mais interessante, nós até fizemos uma avaliação juntas, uma paciente que queria tratar o culote. Então, realmente, dependendo do culote, o dela era bem evidenciado, né? Fica caro, porque... onde tem as associações. Tem que trabalhar a gordura antes com outras técnicas. E um equipamento que se cobra por disparo, né? Quando a gente loca a máquina, a gente paga o disparo. Então, isso é repassado para o paciente de alguma forma, né? Então, realmente acaba ficando mais caro, por exemplo, culote, né? Agora, papada, região de face, né? A gente entende que são áreas bem mais fáceis, O né? grande impeditivo é o custo mesmo, Gi. Porque é um aparelho de alta tecnologia, né? E os disparos aí para a área corporal tem que ser uma quantidade importante de disparos. Eu fico pensando assim, em regiões, por exemplo, você está com um umbiguinho triste, aquela pessoa que tem aquela questão de estar com uma flacidezinha ali naquela região, aquele umbiguinho feinho, tristinho, que a gente fala, então dá esse up no umbiguinho, né? Tem isso também. Trabalhar a gente pode para pensar estímulo de colágeno, né? Pensar nesse sentido, eu acho que é legal também. Já aproveita e põe a paciente sem roupa. Você veio ver o rosto? Tira a roupa, ela vai estranhar, né? É isso, né? Porque às vezes é um detalhezinho que você fala, nós já vamos fazer isso. Pode ser também, né? E a avaliação que a Roberta disse, que é importante. Porque uma vez que a gente tem pontos de microcoagulação térmica, né, causado por efeito térmico. Você mesmo diz que pode aquecer mais ou menos 70 graus a pele. Então, a gente precisa ter uma avaliação de quais comorbidades e disfunções esse paciente tem para que não receba uma tecnologia dessa. Tem as contraindicações. Por exemplo, a pessoa tomando anticoagulante não pode receber a tecnologia. Não pode. Gestante, amamentando, não pode receber. Doença autoimune, paciente doença oncológico. Né? Quando você tomou, vamos supor, uma vacina, acabou de tomar vacina, que está com processo inflamatório exacerbado, você vai ocasionar outro processo inflamatório em cima, também não pode. É legal. Eu tenho uma pergunta aqui para a Mari. Mari, é claro que é a doutora Mari, mas a gente não consegue olhar para a Mari e chamar ela de doutora Mari, né? Doutora Mari. Não. Mari, quais outros procedimentos vocês associam com ultrassom microfocado? É uma pergunta super interessante, né? Como a gente está falando de uma alta tecnologia e de um alto investimento, e mesmo porque a gente tem que respeitar aí um prazo importante, o que a gente vai fazer nesse intervalo, né? Então, nós temos muitas coisas que podem potencializar esse resultado. Pensando antes, né, do procedimento, a gente pode trabalhar com a intradermoterapia, né? Então, eu posso ali fornecer para essa pele, né, cofatores para a síntese de colágeno, fatores de crescimento, fatores hidratantes, né, e até mesmo para a neocolagênese, para bioestímulo. Então, a intradermoterapia é um procedimento mais acessível e que a gente consegue fazer aí a cada 21 dias para preparar essa pele e para ajudar esses fibroblastos a estarem ali aptos para fazer bioestímulo na hora de receber ultrassom microfocado ou até mesmo muito um bioestimulador também, injetável, extremamente eficaz, que é um ponto importante também, que você me perguntando agora, Gi, eu pensei, né? A intradermo, a gente tem a ideia de entregar esses ativos, que muitos são cofatores ali, vitaminas, aminoácidos, fatores de crescimento para esse fibroblasto funcionar. E aí entra um outro ponto que é a questão sistêmica do paciente, né? Que sem dúvida nenhuma gera, a gente percebe isso, né, Rô? E lá também, né, Cris, na clínica, uma influência direta no resultado. Então, essa pessoa tem uma deficiência sutil de alguma vitamina ou algum mineral, né? É o que eu sempre costumo dizer. Se o nosso organismo ele está com falta para o básico, para o nosso metabolismo diário, o colágeno é a última coisa, né? Sistemicamente, que
que vai se preocupar. Você pode notar no paciente que fez cirurgia bariátrica, né? Paciente com endometriose, paciente com doenças, né, crônica, que às vezes não são uma contraindicação para essa técnica, mas, né? Que entra na medicina preventiva, saúde preventiva, né? Que abordou há pouco tempo até aqui, né? Ô Mari, além da intradermo, quando a gente fala de gordura localizada, a própria Roberta falou, olha, tem que fazer um tratamento prévio, porque senão vai muito disparo. Para gordurinha localizada, o que a gente pode fazer pré? A própria intradermoterapia, com os ativos ali lipolíticos e que inibem também a lipogênese, né? Que é a entrada da gordura nos adipócitos. Então, a intradermo é muito versátil. Criofrequência, que é um procedimento, assim, mais acessível, que a gente pode estar trabalhando até em áreas maiores, né? Então, com um custo menor para o paciente. Radiofrequência, a própria hidrolipoclasia, né? Então, nós temos procedimentos muito efetivos e que fazem um casamento perfeito à alta tecnologia para a gente potencializar esse resultado, tá? Tá muito legal, assim. A ultracavitação, né? Criolipólise também. Criolipólise, aí a crio a gente vai ter que pensar num intervalo um pouquinho maior, né? Porque ela vai causar a apoptose ali, a morte, né? Tem que esperar eliminar, né? A gente vê muito agora a moda das clínicas que são pacotes, né? A gente costuma falar isso aqui. Né? Tá na moda, não muito para Ribeirão Preto, mas para as capitais, grandes capitais, está na moda a questão de terem shoppings, as clínicas de laser, né? E aí tem os microfocados e tal. O que eu acho que fica deficiente? Exatamente isso que você falou. A pessoa vai lá e compra a sessão do microfocado. E aí leva só o que o microfocado entrega e só. Será que a gente nosso organismo está preparado para isso? Será que a gente não poderia ter se preparado mais para receber essa alta tecnologia? E aí você vem com um olhar, vocês duas têm um olhar muito mais de preocupação com uma saúde geral, que a gente sempre fala da estética regenerativa, que é o que vem dar resultado mesmo, né? Então, todo mundo pensa só na alta tecnologia. Olha, o equipamento vai lá e faz isso, aperta esse botão e tudo acontece. É um passe de mágica. E, na verdade, não é, né? Na verdade, existe toda essa avaliação do profissional. Então, quem está assistindo a gente tem que levar em consideração muito isso. Não é só o equipamento, sim, essa alta tecnologia, sim, mas como esse organismo responde a esse estímulo. Eu vejo na clínica assim, por que na minha amiga, ela já saiu de lá com efeito na hora e eu, não, minha amiga que me levou, ela tá sempre lá na clínica e ela me levou, ela saiu de lá com efeito diferente do meu. Então, a amiga, ainda que ambas da mesma idade, às vezes uma já vem fazendo procedimento, a outra não. Ou como a gente mesmo sabe, de metabolismo, histórias, enfim. E então você pontuou, pré-ultrassom microfocado, dá para fazer tecnologias que são minimamente invasivas, por exemplo, intradermo, microagulhamento, né? E aquelas que não são. Então, peeling, criofrequência, criolipólise, aí depende do objetivo terapêutico. Realizo, geralmente, quanto tempo antes de um ultrassom microfocado? Ótima pergunta. Se a gente for pensar em estímulo de colágeno, se for um peeling superficial, a gente pode aí 10 dias, 15 dias, vai muito do profissional, né? Se ele é mais conservador ou não, mas mínimo de 10, normalmente não, né? Microagulhamento, intradermoterapia, pensando aí na neocolagênese, ideal que se espere 21, né? Para não exacerbar, não ter nenhum processo inflamatório exacerbado, tá? Pensando em gordura, em lipólise, uma semana depois já poderia fazer a aplicação do ultrassom microfocado sem problema algum, tá? Tá. E então, a doutora Roberta falou que a gente pode fazer uma sessão de ultrassom microfocado mais ou menos a cada 6 meses, né? Com variações aí de protocolos e protocolos, né? E já definimos o
procedimento que dá para fazer uma lista de gerenciamento cutâneo, intercalando os inflamatórios e os não inflamatórios. Entra aí a fototerapia, que a gente chama de fotobiomodulação, né? E dentre outros. Depois que eu faço um procedimento de ultrassom microfocado, depois de quanto tempo eu posso fazer procedimentos injetáveis? Por exemplo, quero fazer um bioestimulador de colágeno, um preenchimento, quero colocar fio. Quando eu já posso fazer isso? Depende do procedimento, né? Por exemplo, um bioestimulador de colágeno são processos inflamatórios que têm o mesmo pico de inflamação. São biocompatíveis. Estudos falam que pode fazer até no mesmo dia, tá? Que não tem problema. Eu, lá na minha clínica, eu gosto de esperar um pouco. Mas pode ser feito no mesmo dia. Sim. Tá? A Mari, até a gente estava conversando até um pouco antes ali fora sobre isso. Ela vai poder até explanar um pouquinho melhor o assunto. Vai muito do perfil do profissional, né? É claro que a gente sempre opta por evitar essa inflamação exacerbada, mas hoje nós temos na literatura, né, muitos relatos de casos. Inicialmente eram relatos só do ultrassom microfocado sendo aplicado no mesmo dia que o bioestimulador, tá? Eu estava lendo um artigo essa semana já com 47 pacientes, né? Inclusive patrocinado aí pelo maior laboratório de bioestimulador, pelo Pioneiro, onde foi feito o ultrassom microfocado primeiro e em seguida já foi aplicado o bioestimulador. Qual que é o raciocínio clínico? Ácido polilático? Ou a hidroxiapatita, mas na minha opinião, indiferente. Não, só para eu saber. Esse estudo, o que eles depois fizeram. eu te mando. Qual que é a ideia aí? O pico inflamatório ainda não aconteceu. Então, eu estou sobrepondo? Tá, mas a inflamação ela vai acontecer praticamente junto dos dois procedimentos, né? Então, nesses 47 casos em que ele relata, nenhum paciente teve edema exacerbado, intercorrência, queimadura, nada disso. A única coisa, assim, que é importante pontuar é que o ideal é que o aparelho seja feito primeiro. Pensando em evitar, principalmente, contaminação de ponteira. Né? Então, eu vou fazer ali o procedimento injetável e depois passar o transdutor, a ponteira. Então, é ideal que você faça o aparelho primeiro. E talvez degradação de produto pelo efeito térmico, né? Porque o produto, a gente não tem estudo sobre esse aquecimento de 70 graus do produto, né? Alguns relatos de caso mostram inverso, mas assim, pensando em degradação, em contaminação, né? Mas é claro, se o seu perfil é um perfil mais conservador, tudo bem. Espera também 21 dias e aplica o bioestimulador injetável sem problema nenhum. Eu faço isso com muita frequência, inclusive. Eu pensando no que eu faria, eu esperaria. Sim, eu deixaria o equipamento ter o seu pico e depois entrar com outra tecnologia. Eu sou conservadora. Então, eu gosto de esperar. Eu acho que a gente não precisa dos dois ao mesmo tempo. Não há necessidade. Não há necessidade. Eu acho que a gente pode esperar a entrega de um para depois vir com o outro. Porque, assim, ó, a minha forma de pensar, se a paciente tem alguma intercorrência e tem que tomar alguma medicação, ela vai cortar o efeito de ambos. Exato. Entendeu? Aí ela vai perder dinheiro de duas formas. Pensando aí na paciente, né? Mas sabendo que às vezes você tem algum paciente que fala, olha, eu vou embora para os Estados Unidos, eu vim ficar uma semana aí aqui. Sim. Então aí Vai nesse pra caso, Portugal, nós já tivemos pacientes nesse assim, caso, tudo bem, aí você vai sim. tentar ajudar o máximo possível. Né? Então já se sabe que é possível, isso é importante, né? É isso mesmo, Gi e Cris. Acho que é importante a gente pontuar que tem na literatura diversos relatos de casos, artigos e estudos da aplicação sendo feita aí no mesmo dia, tá? Aí a gente já tem uma conduta aí de resguardo, mais conservadora, fazemos se necessário, mas não como primeira opção. Né? Legal. E eu acho que nós estamos falando de pós, né? Pós. Agora, pré, por exemplo, eu não faria com tempo curto fio, porque a gente vai degradar esse fio. Então, aí tem assim, 90 dias, tá? Os estudos é isso, 90 dias dos fios, né? E toxina botulínica 15 dias. Ainda esperaria um pouco mais se tiver retoque. Mas aí, não, 15 dias pós-retoque. Pós-retoque. Isso. Pós-retoque. Porque
uma das formas que nós temos utilizado, caso a toxina botulínica esteja pesando ali, tipo, relaxou mais o músculo, a gente pode usar o ultrassom. Mari, quer falar um pouco do uso do ultrassom microfocado, até para resolução de efeitos adversos, ou às vezes nem, não é intercorrência, mas assim, pesou a mão, aplicou uma toxina, viu que relaxou a mais. Como é que o ultrassom pode ajudar o microfocado a gente nesse sentido? Se a gente for olhar em parte de artigo mesmo, eles vão falar 15, 30 dias pós-toxina. Só que quando a gente para pensar, quando a toxina botulínica pesou demais, deu aquela flacidez, evidenciou a flacidez da pálpebra, ou porventura, graças a Deus a gente nunca teve, mas deu uma pitose, o que a gente opta normalmente para reduzir esse efeito? Não são aparelhos que vão eletroestimular, que vão gerar uma inflamação sutil. Então, pensando nisso, o que me vem à mente, nós até conversamos sobre isso semana passada, né? Eu vou estar gerando inflamação nesse tecido. O que me assegura que eu não vou reduzir o efeito da toxina botulínica usando o ultrassom microfocado na mesma região? Esse é um ponto importante, né? Na mesma região, né? Então, teria que ter artigos bem consolidados para a gente falar, não, realmente não influencia. Mas pensando clinicamente, tudo que gera inflamação vai reduzir o efeito da toxina. Eu vou aquecer, é uma energia importante que eu jogo ali no tecido, né? Que é facilita o que a gente... o rebrotamento, talvez, facilita o rebrotamento, né? Então, será que vale o risco? Por isso, pensar tanto na toxina botulínica, quanto nos fios de PDO e até mesmo, a gente vai chegar nesse ponto, né? Nos preenchimentos, como final do protocolo aí, né? Legal. Eu acho que poderia ser interessante, aí vocês me corrijam, assim, porque eu já vou agora para a parte do mais cosmético, né? Poderia sair já da sessão de microfocado com um peelingzinho ácido e depois continuar, por exemplo, com algum retinol em casa. É feito isso como protocolo, faz o microfocado e só. Por quê? Vai gerar mais inflamação? O que seria para vocês, assim? Porque tem alguns peelings mais leves, né? Não falando em peelings mais profundos, mas um peeling mais leve, um retinóico, ou nesse intervalo em casa usar o ácido retinóico, o retinol em casa, ou o bakuchiol, que é que a gente gosta muito. Tem essa indicação? Existe essa indicação ou vocês não viram acontecer? Do peeling, eu não indicaria, não. Logo em seguida, não. É muito de conduta, né? É muito... Na verdade, é porque assim, ó, a minha experiência, quando a gente aplica o microfocado, ele, em algumas pessoas, ele causa até, às vezes, um pouco de eritema. Pelo calor, né? Aí você tem que fazer coisas que acalmam a pele. Né? A gente indica até uma pomada da Smart, Ultra Regener, para dar uma boa acalmada na pele. Agora, eu acho que, assim, algum ativo à base, assim, vamos supor, se a pessoa não tiver nenhuma reação alérgica a salmão, um PDRN, até poderia, um exossomos, até poderia, mas nada tão agressivo, eu penso. É porque tem uma linha dentro dessa área da harmonização, enfim, que gosta mais, né, dos peelings mais agressivos, né, de crostas, né, a gente pensa muito na metaloproteinase, né, a gente pensa muito na possibilidade de aumentar a melanogênese. Isso. Então, em pacientes com essa predisposição, né, ou já mais envelhecidas, eu acho que quanto sobrepor processos inflamatórios, a gente pode ser que não tenha uma resposta tão satisfatória. E talvez, eu acho que a gente pensa nisso pela própria experiência clínica nossa de que esse que a gente chama, sou mais conservadora. O conservador, eu tinha uma ideia de que ele era desatualizado, mas não. O conservador é aquele que está muito atualizado e conserva as respostas fisiológicas, né? E entende os riscos, né? Entende os riscos, Os riscos que isso pode levar. Uma hiperpigmentação pós-inflamatória, né? Por já
ter ali uma inflamação nas camadas mais profundas e ainda uma mais superficial, pacientes com histórico de melasma. Então, assim, tem profissionais respondendo assim de que fazem, eu já vi eu fazer. sei um que faz. Existe, tá? Aí, mas é aquilo que a Cris estava pontuando, vale o risco? Não compensa esperar um pouquinho, depois de uns 15 dias a gente trata essa pele, né? Aquilo que a gente estava conversando, né? E a gente vê uns resultados tão mais naturais, robustos e de qualidade quando se espera uma resposta fisiológica natural. E eu gostei da Roberta falando, olha, a gente consegue até com dermocosmético, a Gi lembrou bem, né? O controle de mancha, uso de fatores de crescimento, né? Nesse pós que a gente usa tem fatores de crescimento, uma nutrição, hidratação. Então, esse cuidado extra faz diferença. E, de repente, por que não? Uma fotobiomodulação, né, dando energia mitocondrial com microcorrente e fototerapia, né, para que essa pele responda melhor, né, uma ajudinha, né. Eu falaria de home care, assim, eu colocaria o Bakuchiol, eu colocaria sem medo de ser feliz, né? Ácido já não, ficaria com um pouco de medo, depende de como essa pele responde, né? O quão responsiva ela é, mas pensaria muito na barreira cutânea também, né? Ótimo. Em trazer essa... melhora da barreira cutânea, mas isso você já falou que já vem tratando até antes do procedimento, né? Então, quando a gente falar de barreira cutânea, a gente já vai falar de antes do procedimento. Mas eu acho que caberia até alguma coisa com Bakuchiol, eu acho que dá para colocar, porque ele ajuda no estímulo de colágeno e não sensibiliza. Então, eu acho que a gente já foi de carteirinha de algumas coisas. Tem um óleo da Mycold que eu gosto muito do resultado dele e eu sei que ele não sensibiliza. Então, eu acho que daria para colocar. Quando eu falei desse profissional que eu sei que usa, eu vejo postagem dele fazendo esse tipo de conduta, mas não sei o que ele usa. Por isso que eu estou perguntando para vocês. Eu acho que alguém pode ter visto também e ter essa dúvida. Então, é o que a Cris fala. Existe cada profissional tem uma conduta e talvez ele tenha já um histórico desse paciente, já tenha avaliado esse paciente, também pode ser. Eu não estou querendo criticar ninguém, claro, quem sou eu, porque é um profissional renomado. Porém, ele tem o histórico do paciente, muitas vezes, né? Já é um paciente que vem tratando e ele conhece o quão sensível é essa pele. Essa pele aguenta, ou essa pele não aguenta. É o que você falou, né? Então, isso tem que colocar em consideração quando a gente coloca uma postagem de Instagram e fala, opa, vou fazer isso. Não é por aí, né? Não é simplesmente isso, né? Tem essa questão por trás de tudo. Cris, nós vamos encerrar agora e deixar o pessoal com a vontade de ver essas fotos de antes e depois? Com certeza, até para dar ideias de resultados muito bons e o que foi que essas doutoras lindas associaram para ter resultados tão expressivos, né? Eu acho que o pessoal gostou aí do nosso bate-papo, né? Nesse primeiro episódio sobre como associar ultrassom microfocado a procedimentos injetáveis. E elas vieram com muito mais entrega, né? Elas falaram mais do que pode ser feito. Eu agradeço muito que vocês vieram abertas a contar o protocolo de vocês. Isso não é muito comum, né? Essa entrega é porque vocês são pesquisadoras e são docentes. Então, mostra que tem esse perfil, né? Além de terem suas clínicas e trabalharem em clínicas, vocês têm esse perfil. Isso é muito importante, que continuem. Isso é muito bom, né, Cris? Com certeza. E, Ju, qual câmera que nós estamos? A nossa diretora aqui Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo bem gostoso sobre uso do microfocado, como é que a gente faz pré e pós essa tecnologia, quais são os injetáveis que a gente pode associar. E se esse tema te interessa, então eu estou aqui te convidando para curtir, compartilhar com aquele colega ou aquela paciente que sabe que precisa dessa tecnologia, dessas
as associações. Já aproveita, se você está no YouTube, tecla aquele sininho, porque sempre vai ser avisado dos nossos episódios, assim como o nosso próximo episódio, que é sobre resultados. A gente vai debater aqui fotos de antes e depois, onde a gente vai falar do que foi aplicado, né? Qual foi o raciocínio terapêutico, qual injetável foi utilizado e qual a não injetável também foi utilizado e aonde foi aplicado. Acho que isso, para quem é profissional da saúde estética, é como se fosse entregar o ouro. Eu espero que vocês estejam com a gente no próximo episódio. Esse foi o nosso Beleza na Lata de hoje. O nosso muito obrigado aí para as nossas convidadas que estiveram com a gente hoje, para vocês que estão sempre nos assistindo e curtindo aí com a gente, e para minha colega aqui, doutora Gi, né, Gi? Um prazer sempre fazer esse podcast contigo. É sempre muito gostoso estar aqui, né, Cris? Então, fiquem aí, não percam o próximo, né, que vai ter a comprovação do que é feito. Eu posso fazer depois minha foto de antes e o depois, porque eu quero fazer também, claro que vou fazer com elas, né, Cris? É isso aí. Com esse trio aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus, viu? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.